Eu odeio a Star Butterfly e eu tenho quase certeza que você vai odiá-la depois desse vídeo também. Essa é a personagem mais egoísta, emocionada, inconsistente e irresponsável que eu já vi. De algum jeito o desenho ainda quer que a gente se identifique com ela. Antes de eu falar o que eu acho dessa personagem, eu preciso começar dizendo que o meu ódio pela Star vem por causa de uma decepção enorme que eu tenho da personagem. Porque na primeira e segunda temporada ela era realmente uma boa pessoa. Pra você que não sabe, Star vs Força do Mal é um desenho que a protagonista Star era uma princesa de outro planeta. Mas acontece que ela era meio que caótica demais para governar aquilo. Por isso seus pais a mandam pra Terra com o objetivo de torná-la uma pessoa responsável. Lá ela moraria ao lado de Marco Dias e teria uma vida de uma humana normal, enquanto teria a sua varinha mágica para se divertir e as forças do mal que atacariam ela basicamente ao final de cada episódio. E bem, na primeira temporada ela era desastrada e irresponsável, mas isso era esperado da personagem. Tanto que foi assim que o desenho nos introduziu, alguém que não estava pronto para assumir grandes responsabilidades. Isso é muito interessante, porque abre chance para mostrar uma evolução da personagem, tanto que é exatamente isso que acontece. A Star começa a evoluir e depois que passa por situações mais sérias, ela vira totalmente outra pessoa, e com o início da segunda ela vai apresentando ideias muito boas. Você pega admiração pela pessoa que a Star vira, tipo o que ela fez no final do episódio que ela vai pra Milne, quando ela toma uma atitude responsável para parar o jogo das bandeiras e interromper a briga que estava rolando entre os adultos. Mas daí a terceira temporada chega, e assim como o resto do show inteiro, ela decai pra caramba, virando uma das piores pessoas de um desenho, tomando uma das atitudes mais questionáveis que eu já vi e sendo uma pessoa muito babaca com os outros. Tipo, vocês já repararam quão injusta ela foi com o Marco na terceira temporada sem motivo? É bom estabelecer o contexto do fim de temporada, onde a Star tinha confessado seu amor pelo Marco na segunda. O que, sabe, o Marco namorava a Jack na época. Acontece que menos de 10 episódios depois ele termina com a Jack e vai a Milne morar junto com a Star. E bem, como estava a Star do outro lado, aparentemente, mesmo que 3 episódios antes elas tenham demonstrado claros sinais de gostar do Marco, ela ainda decidiu começar a namorar o Tom do mais absoluto nada. Incrivelmente não tenho nada contra Tom Star, eu até gosto desse chip porque significa muito pro personagem do Tom, mas do jeito que ele é jogado na série a gente só fica sem entender, porque a Star parecia gostar do Marco e do nada ela começa a namorar o Tom. E o engraçado é que aqui que está o problema, porque graças a esse relacionamento, ambos Tom e Marco sofrem muito. De qualquer forma, vamos começar com o episódio 8. Basicamente, no fim da primeira parte dele, a Star nomeia o Marco como seu cavaleiro. Isso se dá ao fato do Marco levar muito a sério esse lance de cavaleirismo. Ele realmente queria se esforçar para se tornar alguém responsável nesse quesito. Tanto que por mais ridículo que isso seja, foi por causa disso que ele e a Jack terminaram. Mas daí você chega no próximo episódio, onde a primeira grande missão do Marco começaria. Você vê ele empolgado e realmente querendo ajudar a Star ali. Mas daí o chato dos outros cavaleiros começa a roubar os itens que o Marco pegaria para Star. Daí você pensa que eles são considerados os vilões do episódio, né? Então, o Marco fica batalhando pra conseguir os seus itens de volta e sabe qual é a reação da Star pra isso? Ela fica brava com o Marco. Ela fica brava com o Marco porque, segundo ela, as coisas não estavam mais sendo iguais antes, porque o Marco estava levando muito a sério esse lance de não se divertir com ela. A Star basicamente tinha dito pro Marco no episódio anterior que queria um cavaleiro. E quando o Marco vira isso pra Star e vai pra sua primeira missão assim, ela diz que não quer mais um cavaleiro. Isso só não faz sentido. O Marco basicamente queria que os dois não tivessem os itens do carrinho roubados e é tratado como errado por isso. Daí você deve estar do outro lado da tela me dizendo que tá tudo bem, foi só uma atitude questionável, porque fora isso a Star fez muitas coisas boas. Mas bem, meus amigos, a Star ainda viraria uma das pessoas mais responsáveis do mundo nessa temporada. Tudo isso é demonstrado no episódio 10. Aqui descobrimos que por causa dos poderes da Star, ela estava summonando portais aleatoriamente enquanto dormia e entrava em sua forma borboleta, o que poderia levar para lugares muito perigosos, tanto que ela se machuca algumas vezes por isso. O Marco vê isso e acha que seria uma boa ideia contar para os pais da Star, que teoricamente saberiam muito mais seus poderes que ela e poderiam ajudar. Só que adivinha o que a Star faz? Ela esconde porque sente medo do que eles fariam com ela. Ela não só estava deixando a sua vida em perigo, como estava colocando em risco todo o universo, já que vemos elas atormentando alguns serizinhos por nada enquanto estava na sua forma borboleta sem consciência. E falando em atormentar, vocês já pararam pra pensar que a Star indiretamente matou todos os seres que dependiam de magia para existir no fim do show? No fim da série, as principais pessoas precisavam tomar uma decisão para acabar com a mina, que basicamente estava muito poderosa. Ela queria acabar com todos os monstros e por isso ela é vilã. Mas sabe qual é a ideia da Star para derrotar ela? Acabar com todos os seres que dependem de magia.
Ela basicamente trocou um fim de mundo pelo outro. Isso que ela matou algumas das pessoas mais importantes do desenho, como a Glossary, que é a Medical Recommission Reynaldo, entre muitos outros que a gente sequer viu na série e dependem de magia para sobreviver. Mas não só fazendo isso, ela fundiu o mundo da Terra com Mjolnir, que, meus amigos, que ideia péssima. Durante toda a série nós somos apresentados ao problema de racismo de Mjolnirianos com monstros. E, meus amigos, imagina com outra raça entrando nessa brincadeira o quanto de confusão iria rolar. Fora que até os seres humanos são mostrados desconfortáveis com isso. E adivinha por que a Star tomou a decisão de ferrar com o mundo inteiro? Porque ela queria ficar com o Marco. A mesma pessoa que ela tinha começado a namorar no mesmo dia. Caramba, de onde veio esse apego todo? No final do desenho, eles de primeiro momento aceitaram tomar a decisão de nunca mais se verem pra basicamente salvar o universo na cabeça deles. Mas por motivos de eles se amarem aparentemente, mesmo que a gente só tenha visto eles namorarem no último episódio da série, essa foi realmente uma das piores atitudes da Star. Talvez uma atitude tão ruim, mas tão ruim que se compare com as pessoas que assistiram o vídeo até aqui e ainda não deram like ou se inscreveram no canal. Essas pessoas realmente precisam mudar. Piadas à parte, a Star é realmente uma pessoa complicada. Pior são os momentos que ela parece emocionada de certo ponto, e eu tô claramente me referindo à relação dela com Tom, que, caramba, coitado do Tom, meus amigos. O meu personagem favorito da série merecia bem mais. Ele aparece no desenho a primeira vez como uma má pessoa que parecia muito instável mentalmente. Tanto que a Darren parecia não ligar muito pro personagem dele. Mas daí de um jeito estranho a temporada 3 chega e ao contrário do show, ele melhora. Depois de receber um conselho do Marco na segunda temporada, ele percebe que não conseguiria ficar com a Star manipulando ela. Então ele muda totalmente o personagem dele, logo tentando ficar longe da Star no início da terceira temporada para dar um espaço a ela. Que curiosamente a Star não entende o recado e fica brava com o Tom por causa disso. De qualquer forma, a Star vê a melhora do Tom e começa a namorar com ele. Só que, meus amigos, como esse cara sofreu nesse namoro? Acho que é bom começar falando que a Star passava 90% do seu tempo com o Marco ao invés do Tom. O que faz sentido na série, porque Marco é um personagem principal, mas no quesito da visão de cada um não me parece muito bom a Star passar mais tempo com o seu amigo do que o seu namorado. Por mais que não seja um problema por grande parte da série, a real confusão viria no episódio Amigos de Cabine. Aqui o Marco por algum motivo acha que o jeito de sair daquela cabine era beijar a Star, e por mais que esse pensamento seja burro pra caramba, rola algumas coisas no episódio e a gente vai levar em consideração que a série leva, que aquilo foi um beijo forçado. O problema é que a Star não fala isso pro Tom e o engana profundamente sobre esse assunto. Em dividir, o Marco se sente mal pelo Tom salvar a vida dele e conta pra ele o incidente. Mas mesmo assim eles se resolvem porque o Tom é legal pra caramba e os dois eram amigos. O problema é que chegaria no polêmico episódio da Casa no Lago, onde a mãe do Tom estava brava com a Star por isso. Então o Tom e a Star têm uma conversa sobre isso. E quando o Tom conta pra Star que ele sabia do que tinha acontecido na cabine, adivinha? Meus amigos, a Star, depois de ter beijado outro enquanto namorava, mesmo depois de mostrar ser uma má namorada em alguns momentos, tem a cara de pau de ficar brava com Tom por causa disso. E não apenas ela decidiu sair daquele jeito da casa do Tom no maior climão, porque aparentemente ele estava errado em saber disso. Meu Deus. Sem contar os momentos que a Star era injusta com Tom, como aquela vez que ela humilhou o Tom sem motivo no episódio da Lua Sangrenta, ou ela só corar pro Marco e pra outra menina no episódio anterior. Tipo, que parada esquisita. Mas de todas essas coisas, tem uma que pra mim supera tudo. Uma coisa tão complicada que me fez parar de ver o episódio na hora. Bem, vocês sabem que a Star é irresponsável, né? Ela mostrou muitas coisas disso nessa temporada. Mesmo tendo evoluído na segunda temporada, ela regride aqui. Pra fazer coisas como deixar Eclipse e o Romulus se matarem, porque, nas palavras dela, não era da responsabilidade de uma adolescente cuidar dos problemas da rainha com a alta comissão. Mesmo que, sabe, ela é uma princesa. Entretanto, a gente chega no fim do desenho, onde o auge da responsabilidade da Star aparece. 2 episódios antes e no tempo da série o dia anterior, Star e Tom tinham terminado. Naquela altura era meio óbvio que eles colocariam alguma desculpa pra Star com acontecer. O problema foi o modo que isso apareceu. O Marco meio que tinha confessado seu amor pela Star na dimensão mágica. Só que o Marco não sabia que tinha falado aquilo porque a dimensão faz com que as pessoas não se lembrem do que aconteceu lá dentro. Eles meio que tinham que arranjar algum momento pra conversar sobre, mas naquele momento tinha algo um pouco mais importante do que o amor de 2 adolescentes, eu diria. Basicamente a mina tava querendo matar todo mundo e dentro daquela sala tinha 3 pessoas que podiam encará-la. A Moon, que na verdade era uma infiltrada e tava apoiando a mina.
a Eclipse, que estava cansada, e a Star, que tinha os seus poderes. Pensando nisso, pensando que a Star talvez fosse a pessoa mais forte daquela sala, no momento que todo mundo precisava de ajuda, adivinha qual decisão a Star tomou? Ela decide abandonar todo o planejamento do plano para sair com o Marco. A mesma pessoa que você teve 4 temporadas inteiras antes disso para sair, mas por algum motivo você decide fazer isso no meio de uma guerra. A Star era a esperança que aquelas pessoas poderiam vencer, mas ela preferiu abandonar tudo. E a Star não se limita a isso. Tem tantos momentos que você olha pra personagem e fica com raiva, mas às vezes ela só decide que ia ficar brava sem motivo e por isso você se irrita com a personagem. O pior é que, diferente de outras obras, isso não é intencional. Claramente a intenção dos produtores era você gostar da personagem, tanto que tem situações em que a Star tem requisitos do que ela foi algum dia. Você esperava, mãe? Você decidiu se unir à mina. Temos que ir. Agora! Parece que a personagem foi escrita por pessoas com uma visão totalmente diferente em cada episódio. E sabe, isso gera inconsistências. Essas inconsistências ficam cada vez mais claras conforme a série passa. E com o tempo você começa a ficar bravo com a série. No final de 2023, Hora de Aventura com Fiona e Cake foi lançado, um spin-off de Hora de Aventura original que expandiu todo o universo de Hora de Aventura, não só contando uma história de um mundo completamente novo, como aumentando toda a imensidão do mundo de Hora de Aventura, mostrando toda a depressão que o Simon teve após se separar do Rei Gelado e como ele estranhamente sentia falta de ser aquele velho. E essa série foi, para a surpresa de ninguém, muito boa, sendo facilmente colocada como uma das melhores mídias de Hora de Aventura, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando, depois dos produtores falarem que só pensaram em uma temporada, a HBO renovou a série em outra temporada, o que eu pessoalmente não vi nada de errado. Por mais que seja estranho, provavelmente houve uma conversa entre os produtores e, acima de tudo, a galera que trabalhou em Fiona e Cake tem muita qualidade. Não era muito difícil de imaginar eles mandarem outro banger gigantesco como foi a primeira temporada. E depois de muito tempo de espera, dia 23 de outubro desse ano, a segunda temporada estreou sobre muito hype, com um trailer que passou de 1 milhão de visualizações no YouTube. Mas alguns meses depois, e as pessoas já não parecem ter o mesmo interesse pela série, os meus vídeos sobre o desenho mesmo, eles estavam indo tão mal que eu literalmente pagava para postar eles. Então, o que deu de errado? Como uma das melhores séries de 2023 parece ter perdido todo o seu brilho esse ano. Bem, é isso que vamos ver agora. Um dos principais pontos da primeira temporada foi o amadurecimento da Fiona como personagem. Pra quem não se lembra, no início da temporada ela começa como uma adulta, mas só na idade, porque a Fiona daquela temporada talvez seja uma das protagonistas mais imaturas que eu já vi, sendo demitida de todos os empregos que ela passada e se imaginando uma realidade que magia existia e ela fazia o que quisesse. E isso não tinha o menor problema, porque a série tratava a personagem dela como errada em todas essas situações. Tudo isso para, no final da série, o desenho usar disso para contar todo um amadurecimento da personagem. E conforme a série vai passando, ela vai aprendendo a ser uma pessoa melhor, a ponto de perceber que o Simon estava errado e ainda tomar uma decisão melhor no final, sacrificando todo o mundo mágico que ela queria para salvar o planeta. E a segunda temporada continua isso muito bem, mostrando a Fiona evoluindo após o final, com ela sendo até mesmo reconhecida por ter se tornado uma pessoa melhor. Ver ela ajudando os outros te dá até orgulho na personagem. O problema é que depois de chegar nesse pico, ela vai lentamente progredindo, a ponto de se tornar a pessoa mais insuportável da série na metade da segunda temporada. E pior ainda, o desenho não faz nada para ao menos indicar que ela está errada aqui. Eu comecei a perceber isso no exato momento que esse personagem entrou na história. E se você não reconhece ele, esse aqui é o DJ Chama. Nós recebemos uma breve introdução dele na primeira temporada, com a Fiona passando pelo arco da Princesa de Fogo como o Finn passou na sua adolescência. O que parecia justo, afinal a Fiona é a versão feminina do Finn. Tente você fugir disso ou não. Mesmo ela tendo sua própria personalidade, é fato que a vida dela é conectada com o humano. Mas vamos lá. Em Hora de Aventura, o Finn terminou com a Princesa de Fogo e a vida dos dois seguiu por aí. O Finn aprendeu a amadurecer, virou uma pessoa melhor e só no fim do desenho os dois se encontraram com ela, com os dois sendo apenas amigos e nada mais, querendo estabelecer essa relação. Agora a Fiona, depois de ter salvo o mundo e virar a maior super-heroína, depois de passar pelo arco de ter um amor platônico com o DJ Chama
em um amor verdadeiro com Hunter, do mais absoluto nada, sem nenhuma indicação do porquê isso acontece, a Fiona decide ter sentimentos pelo Flame de novo. Cara, isso me incomodou de primeiro momento, porque não tinha o menor motivo pra reviver esse plot de novo, principalmente quando metade da temporada é sobre a Fiona tendo sentimentos por um cara que ela claramente já tinha se resolvido no passado. O que mais me irrita é que não é como se o Flame se mostrasse uma pessoa boa ou coisa do tipo. Na prática, ele é um dos maiores idiotas desse desenho. Não acredita em mim? Vamos analisar as ações dele no primeiro episódio que ele aparece. Em primeiro lugar, ele se encontra com a Fiona, não dando nenhum indicativo de que em primeiro lugar ele tinha uma namorada ou que em segundo lugar ele não estava afim da Fiona, convidando ela para sair junto com ele na sua festa. Tudo isso para quando a Fiona ir na sua festa à noite, ela ter que assistir ele beijando a sua namorada na frente dela. Vocês não têm noção do ódio que eu senti quando assisti isso a primeira vez, porque ele parece saber o que estava fazendo. A Fiona ainda sai daquele lugar bêbada, as chances dela se ferrar eram gigantescas. E diga-se de passagem, se não fosse o melhor personagem da série aparecendo, o Caçador, ela com certeza se ferraria. Conforme a temporada passa, você vê que o Flame claramente não é coisa boa. Seja ele dando furados na Fiona ou dando furados na própria namorada, tentando se aproximar da Fiona. Pra piorar mais ainda, por causa do Flame, a Fiona vira uma das pessoas mais irritantes possíveis, querendo ficar com o Flame, e isso desvia totalmente da história, a ponto da trama principal ser sobre um relacionamento da Fiona que ninguém se interessou. No início dessa temporada, o Chiclete tá querendo construir o próprio reino doce dele, mas a Queenie disse que aquele terreno era dela, e por causa disso a Fiona tem que organizar uma festa beneficente para conseguir dinheiro a tempo e comprar o terreno. E isso parecia uma boa ideia. O Marshall tocaria uma música, o Gary cozinharia, e eles só precisavam pegar emprestado um local para realizar o evento. E com a ajuda da prefeitura, se eu não me engano, o Hunter marca uma reunião para eles fazerem isso. Mas graças à desatenta da Fiona, que estava indo atrás do Flame a temporada toda, ela acaba perdendo a reunião. Então, usando da sua cabeça, vendo que ela não ia conseguir realizar no parque, sem avisar ninguém sobre isso, ela decide ir atrás da mãe do Marshall, a mesma pessoa que o Marshall insistiu diversas vezes para ela não correr atrás de primeiro momento. Se você assistiu Hora de Aventura original, você provavelmente se lembra que o pai da Marceline é uma das pessoas mais complicadas do desenho inteiro. A Hannah é basicamente equivalente, mas a Fiona não respeita nem um pouco isso e tenta usar da riqueza dela para construir o terreno, quando na verdade a mãe dele é uma babaca, e a Fiona parece mal ligar para isso. Continuando a série, depois de receber uma confirmação vaga do DJ Chama, mesmo a palavra dele não parecendo valer de muita coisa, a Fiona decide chamá-lo como atração principal da festa. O problema é que isso significa literalmente tirar o Marshall do plano, e se for olhar por um lado, parece até justo o Flame tocar, afinal ele seria a atração principal e isso certamente traria dinheiro. O problema é que a Fiona faz o favor de falar isso pro Marshall do pior jeito possível, a ponto de parecer que ela nem liga para aquele que é literalmente o seu melhor amigo, a pessoa que mais apoiou ela no passado. Caramba, Fiona, você tá sendo uma completa babaca essa temporada. O que mais me irrita é que por algum motivo a série foca nisso, sendo que quando a Maga Caçadora, a personagem que devia ser o foco da história, assim como foi o Simon na primeira temporada, a história dela acaba ficando em segundo plano, e você se irrita frequentemente porque a saga da Maga Caçadora é 1 milhão de vezes mais interessante de se acompanhar, a ponto de você ficar hypado e realmente gostar do que tá rolando. Essa série realmente te empolga com isso, ela passa algum tempo dando foco na Maga, te empolgando pro futuro da série, e fazendo você ficar no pensamento de que agora vai, mas sem motivo aparente. Quando você começa a pensar nisso, a gente tem alguns dos cortes mais ridículos possíveis pra Fiona, que começa a ter o resto do episódio inteiro focado nela. Embora eu ache que essa temporada esteja bem decepcionante, eu sou obrigado a comentar como a HBO tá jogando contra essa série. A temporada 2 de Fiona e Cake é uma série com ritmo lento. Isso não é exatamente um problema, Hora de Aventura original tem um ritmo lento pra caramba e é um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos. Agora, apesar de eu achar estranho você tomar essa escolha em uma série de 10 episódios, você precisa fazer os espectadores sentirem alguma progressão na história para eles terem interesse em continuar na série. Geralmente você faz isso através de cliffhangers, que são quando episódios acabam numa grande revelação para o próximo começar exatamente do momento que o anterior parou. Só que como a temporada foca completamente na história da Fiona, isso não acontece, porque não tem nada de interessante para te manter entretido para assistir o próximo episódio. E eu só tô falando isso por causa da decisão questionável da HBO de lançar um episódio por semana nessa série. Mas Courtney, eu gosto muito dessa série aqui, ela só lançou um episódio por semana e funcionou, porque a minha série aqui funcionou e Fiona e Cake não. Meus amigos, cada série é um caso. Fiona e Cake não consegue te deixar entretido em 22 minutos.
A triste verdade é essa, não é uma questão de querer conteúdo rápido, eu odeio séries que lançam tudo de uma vez. Gumball fez isso em junho e na minha concepção isso acabou estragando um pouco daquela temporada, mas pra mim, tudo que eu queria em Fiona e Cake eram 2 episódios por semana. Isso faz muito mais sentido, afinal é muito mais fácil se sentir entretido depois de assistir 2 episódios do que apenas um. O que mais me deixa confuso é porque na primeira temporada eles lançavam 2 episódios por semana. Eu não tenho a menor ideia do porquê eles mudaram isso agora. Fiona e Cake é uma série frustrante, porque você sabe que a história pode ser muito boa e o desenho realmente prova isso, mostrando ter qualidade, mas por algum motivo, mesmo tendo uma história milhares de vezes mais interessante, eles focam no drama adolescente de uma adulta de 29 anos, o que só torna as coisas mais ridículas. Se você tá se divertindo com a série, é bom pra você, às vezes é só um cara na internet que tá sendo chato. Pra falar bem a verdade, até eu consigo me divertir com ela, mas eu também me frustro muito. Parece que eles não sabiam o que escrever e tinham que preencher 10 episódios, então enfiaram um romance da Fiona que claramente já tava resolvido. Isso só me deixa triste, porque além dessa temporada não adicionarem nada nos personagens, eu acho difícil termos uma terceira temporada de Fiona e Cake, o que se traduz em menos mídia de Hora de Aventura. Eu espero que a gente realmente ganhe em algum lugar. Mas e você? Qual deles de fato é o mais babaca da série? Mordecai e Rigby têm uma das amizades mais estranhamente tóxicas do mundo dos desenhos animados. Por grande parte do desenho, o entretenimento do Guaxinim acaba envolvendo infernizar totalmente a vida do Mordecai e vice-versa. A verdade é que tanto o Pássaro quanto o Rigby acabam sendo 2 das pessoas mais irresponsáveis do mundo dos desenhos, fazendo seus trabalhos das maneiras mais preguiçosas possíveis, decepcionando muito Benson e principalmente rebaixando o outro cada vez mais durante a série. Pensando nisso, eu me fiz uma pergunta simples: qual deles de fato é o mais babaca do desenho? Recentemente eu fiz um vídeo sobre personagens irritantes no mundo dos desenhos animados e quando eu coloquei o Mordecai na lista, muita gente veio dizer que na verdade o Rigby é 10 vezes pior, mas será que isso é verdade mesmo? No vídeo de hoje a gente vai analisar os erros e acertos de cada um, entender como a amizade deles realmente funciona e decidir de uma vez por todas quem é o verdadeiro maior babaca em apenas um show. Mas antes de continuar, eu quero dar alguns créditos aqui. Essa ideia foi inspirada em um vídeo muito bom do meu grande amigo Silveira Alan, que falou sobre esse assunto há um tempo no canal dele. Quando eu pensei em trazer o tema, foi impossível não lembrar daquele vídeo dele, então créditos totais, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Recomendo muito que vocês assistam o conteúdo dele depois, o cara é brabo. De qualquer forma, antes de julgarmos os personagens, é de suma importância entender como a amizade deles funciona e o que é passar do limite na relação dos dois. Afinal, cada pessoa tem seus pontos fortes e pontos fracos. O que é errado para um pode não ser para o outro e isso varia dependendo da pessoa. Os dois se conheceram desde muito jovens, cresceram juntos, erraram juntos e de certa forma ficaram presos no mesmo estágio de maturidade. Eles dividem o mesmo emprego, as mesmas responsabilidades e as mesmas desculpas para fugir delas. Isso cria uma relação onde quase tudo é permitido. As brincadeiras entre os dois passam do ponto muito fácil. Humilhações entre eles viram piadas constantes e as atitudes que normalmente seriam inaceitáveis são tratadas como parte da dinâmica. E como ninguém realmente estabelece limites claros, os dois acabam normalizando comportamentos que, vistos de fora, são muito tóxicos. Por isso, em vez de tratar os dois como igualmente culpados o tempo todo, vale a pena separar as coisas por um momento, olhar para cada um individualmente, entender como eles erram, quando erram e principalmente se eles aprendem com isso ou não. Então, para começar a análise, vamos falar do Rigby por um momento. O Rigby é um caso interessante no mundo dos desenhos animados, porque caramba, como eu passei raiva com esse personagem no início do desenho. Eu sinto que o início de apenas um show tenta tratar o Mordecai como o maior protagonista da série. Isso faz muitas vezes babaquices do Rigby repetirem durante a série. Um exemplo disso é a preguiça gigantesca do Guaxinim. Eu realmente perdi a conta em episódios que davam pra se resumir em o Benson manda o Mordecai e o Rigby fazerem um trabalho simples, e quando o Mordecai faz a sua parte, o Rigby procrastina até o último momento e os dois são punidos por isso. De um jeito ou de outro, isso acaba incomodando o Mordecai, porque ele era definitivamente o menos preguiçoso dos dois. Um bom episódio que escancara isso pra mim é o episódio 6 da primeira temporada, em O Churrasco. Aqui o Benson dá uma atividade simples ao Rigby, onde ele precisava entregar as salsichas para o Mordecai e não grelhar as salsichas. Por algum motivo que eu não tenho ideia, o Guaxinim mente faz o completo oposto, e como era de se imaginar, as coisas dão errado ali mesmo, com a salsicha explodindo. Até hoje eu não sei qual que era a intenção do Rigby em grelhar as salsichas sem ninguém fora o Mordecai para comê-las. Esse também é o episódio que ele quase mata os dois, prendendo eles no freezer por burrice. Mas posteriormente na série temos o episódio em que o Mordecai usa o perfume da vez dos caras, e embora seja importante comentar que o
Pássaro distrata o Guaxinim no início do episódio, é mais importante ainda ressaltar como os unicórnios não só zoam, como acabam completamente com a vida do Mordecai no episódio, piorando a relação com a Margaret de um jeito péssimo. Mas ao invés do Rigby se sensibilizar pelo seu amigo, o Guaxinim entra na onda dos unicórnios, distratando o Mordecai cada vez mais, a ponto de só ver o problema na situação quando as coisas dão errado pra ele. Ainda assim, pra mim, nada se compara aos episódios que a Margaret aparecia na série, porque, meus amigos, quando o Rigby não estava reclamando do Mordecai nessas horas, ele tava sendo um talarico, como é o caso do episódio 2 da segunda temporada em Tá Na Hora. De início, você pode estar confuso, porque esse episódio costuma ser anexado ao Mordecai quando as pessoas falam em babaquices de cada personagem, por ser o episódio em que o Mordecai mata o Rigby. Mas na minha opinião, as pessoas exageram e muito quando criticam o Pássaro aqui, porque o momento em que isso de fato acontece foi uma discussão dos dois, com eles brigando por pelo menos 1 minuto e com o Rigby tentando empurrar o Mordecai antes. Pelo reflexo, o Pássaro empurra o Rigby também e imediatamente se arrepende percebendo o que aconteceu. De qualquer forma, esse pra mim é um dos piores episódios do personagem do Rigby nesse início, porque ele, vendo que o Mordecai queria finalmente chamar a Margaret pra sair, decide sem motivo nenhum tomar a frente do Pássaro e dar em cima da Margaret, sendo que ele nem estava interessado nela em primeiro lugar. Fora que ele questiona o motivo do Mordecai estar com ciúmes nesse momento, tipo, não é óbvio que o Pássaro iria ficar? O que mais me irrita do Rigby nesse início entre os dois é que ele era definitivamente o mais imaturo. No episódio da divisória, por exemplo, quando ele cria bagunça enorme no quarto, o Mordecai limpa a parte dele, mas o Rigby foge de limpar o quarto e continua fazendo uma bagunça gigantesca, colocando a bagunça do lado do Mordecai, escondendo ela nas gavetas, tudo pra se livrar do trabalho. Outro episódio bem subestimado pra mim é o Mordeby e Rigby Cai, da 8ª temporada. Por acaso de uma máquina, o Rigby acaba ficando com o corpo atlético do Mordecai, mas ao invés de trocá-lo de volta, ele faz jogo duro e bate no Mordecai diversas vezes, o que, sabe, está completamente errado. De qualquer jeito, reparem que na maioria dos momentos desse vídeo eu falei que o Rigby era isso, era aquilo e não que ele é esse personagem. Por mais que ele não seja o foco do vídeo, eu acho importante ressaltar que o Rigby tem um arco de redenção gigantesco na 7ª temporada, porque ali o personagem muda por completo. De um jeito inacreditável, a pessoa que eu considerava irritante no início do desenho virou um dos meus personagens favoritos no final, porque além de virar alguém gostável que corre atrás do seu diploma de ensino médio, ele também praticamente abandona sua preguiça, tanto que ele repõe o Mordecai no seu trabalho por alguns momentos. Mas agora, tendo analisado o caso do Rigby, eu acho que é importante olharmos o lado do Mordecai da história. O caso aqui é completamente diferente do Guaxinim, porque enquanto o Rigby foi um babaca consistente durante boa parte da série, eu diria que os erros do Mordecai estão concentrados em um momento muito mais específico. Então é bem mais fácil explicar o meu desgosto pelo personagem aqui. Lembra de quando eu falei no início que os dois sabem exatamente os pontos fortes e fracos um do outro? Então a verdade é que o Mordecai abusava muito e muito dos pontos fracos do Rigby, e que quando os dois faziam uma brincadeira, o Mordecai sempre era o primeiro a passar do limite. No episódio dos socos mortais, por exemplo, nós vemos pela primeira vez a brincadeira do soquinho dos dois, onde quem desse o soco mais forte vencia, e eu acho que eu nem preciso explicar o quanto isso era desvantajoso pro lado do Rigby. Por diversos momentos ele demonstrou odiar essa brincadeira, mas o Mordecai não dá ouvidos, tudo isso para machucar mais e mais o seu amigo. E a gente até pode dar um desconto dizendo que a amizade dos dois sempre foi de um se aproveitar do outro, e que o Rigby provavelmente faria a mesma coisa se fosse o contrário, mas existem momentos do Mordecai que são só indefensáveis nessa. Quando o Mordecai fica saindo com a CJ ao invés de fazer o seu trabalho, por exemplo. O Rigby humildemente repõe o Mordecai inúmeras vezes, mas momentos depois o Benson parabeniza o Mordecai pelo trabalho que o Rigby tinha feito na frente de todo mundo, ainda dizendo que o Rigby não seria nada sem o Pássaro. E em vez do Mordecai dizer que quem tinha feito o trabalho todo era o Rigby, ou ao menos dizer que eles dividiram a tarefa, não, o Mordecai pega os créditos totais e o Rigby toma completamente de graça na frente de todo mundo. Mas o mais absurdo ainda é o momento que o Rigby finalmente passa no ensino médio e precisa fazer um discurso em rede nacional para pegar o diploma. Porém, ele estava muito nervoso por isso. Todo mundo percebe isso e pedem pro Mordecai apoiá-lo, mas o Pássaro se recusa. Ele fica bravo e não presta apoio ao Rigby. E quando ele finalmente desembucha no final do episódio, o Mordecai diz que não tinha ajudado porque não estava contente em ver o seu amigo ficando mais inteligente que ele. Tipo, de onde é que isso veio? Isso é só inveja não justificada do personagem. E pra mim, isso é só o começo do ódio formado ao Mordecai, porque ainda nem paramos para olhar a parte romântica do personagem. Toda a festa que ele faz no assunto CJ e Margaret é algo que me irritou no desenho. Em resumo, ele gostava da Margaret, mas com ela saindo da série, o Mordecai fica com a CJ. Só que daí a Margaret volta, e ao invés de agir como uma pessoa normal e decidir quem ele gostava antes de fazer qualquer coisa, o Pássaro simplesmente beija Margaret na frente da CJ, sem mais nem menos. Isso irrita muito a CJ e eu dou total razão pra ela. Tipo, o que o Mordecai fez não é brincadeira. Ele traiu
traiu a sua namorada. Entretanto, por causa de alguns acontecimentos posteriores, o Mordecai consegue inacreditavelmente voltar a namorar a CJ. Mas daí tu pensa que o pássaro vai crescer como pessoa e finalmente mudar como personagem? Não, ele faz o que pra mim foi o pior do personagem, quando no casamento do Musculoso, ele simplesmente toma pra ele uma festa que ele não tinha nada a ver, mudando o foco para uma relação dele, tudo isso na frente de todo mundo, para fazer um discurso de como na verdade ele amava mais a Margaret e não gostava tanto da CJ. Tipo, que cara babaca. Mas apesar do meu ódio a essa fase final do Mordecai, eu acho importante, antes de dar um veredito, dizer que quem fez o pior erro, na verdade foi o Rigby. No filme de Apenas um Show, descobrimos que os dois estão tendo essa vida no parque, porque na hora de tentar entrar para a faculdade, o Rigby acabou reprovado. Vendo isso, ele falsifica a aprovação do seu melhor amigo para dizer que ele também foi reprovado, e assim também ter uma vida no parque. E eu nem preciso falar o quão errado isso foi. Tipo, o Rigby literalmente evitou qualquer futuro possível do Mordecai. Foi definitivamente a atitude mais sem noção dos dois, e seria totalmente justificativo o Mordecai acabar a amizade quando ele descobriu. Entretanto, apesar disso, eu não consigo sentir o mesmo incômodo do Rigby em relação ao Mordecai, porque mesmo atitudes como essa sendo piores, o Guaxinim fazia isso por clara imaturidade nesses momentos, por não saber o peso das suas ações. Com o tempo, durante a 7ª temporada do desenho, o Rigby melhora, ele ganha maturidade, mesmo ele podendo ser considerado uma má pessoa no início do desenho, ele melhora, ele realmente muda como protagonista. Já o Mordecai é um caso totalmente diferente, porque a maioria das atitudes babacas parecem ser por escolha do próprio pássaro. Você vê que ele é uma pessoa infinitamente mais crescida que o Rigby no início da série, mas por algum motivo que eu não tenho ideia, ele estagna como personagem no final do desenho. Tendo tudo isso falado, eu chego à conclusão que, na minha opinião, o personagem mais babaca em Apenas um Show foi o Mordecai. Eu realmente não consigo não desgostar desse pássaro no final da série. Como eu disse no meu vídeo de personagens irritantes, você fica muito bravo com algumas atitudes desse pássaro, porque durante as primeiras temporadas do desenho, ele era realmente alguém muito gostável. Apesar disso, ainda assim, pra não cavar um ódio total ao personagem, eu acho que vale afirmar que no fim, o Mordecai foi provavelmente o que mais se sacrificou pela amizade dos dois. Tipo, ele literalmente arriscou a sua vida no desafio do Ovo Excelente só pra salvar o Rigby. Ainda assim, eu não consigo não me irritar com o personagem, diferente do Rigby, que tem uma redenção digna. Mas qual é a sua opinião sobre o assunto? Comenta abaixo pra eu saber. Oi gente, antes de começar esse vídeo é importante avisar que ele contém algumas situações mais complicadas envolvendo temas sensíveis, incluindo abuso físico e psicológico. Então, se você é de menor ou tem algum gatilho sobre o assunto, eu recomendo você pular esse vídeo. Hazbin Hotel, um show sobre uma demônia, princesa do inferno e filha de Lúcifer, que ironicamente é uma boa pessoa e acredita na redenção das pessoas. Essa é a Charlie Morningstar, que graças ao apoio de Alastor, um pecador que parece ter alguma energia maligna, ela consegue financiamento suficiente para fundar o Hazbin Hotel, um lugar onde pecadores que se arrependeram podem ir ao paraíso através da redenção. Uma ideia muito boa, não é mesmo? E de fato, eu gosto bastante disso. A discussão que a série passa é muito interessante de se alguém que foi ao inferno de algum jeito consegue se redimir e virar uma boa pessoa. O desenho saiu ano passado e assim que eu vi aquilo eu amei totalmente. As músicas me passaram muito hype da obra, eu me vi envolvido perfeitamente na série. Era como se a série fosse só uma das melhores que eu tinha visto. Mas um ano e alguns meses depois eu reassisti a série algumas vezes durante esse ano, mais do que eu gostaria, pra falar a verdade. E embora muitos dos pontos positivos tenham se mantido, eu perdi muito do amor que eu tive por essa obra algum dia, a ponto de eu nem conseguir considerar ela uma das minhas favoritas hoje em dia. Então se preparem e vamos ao inferno. Opa, essa frase não ficou legal. Então se preparem, porque hoje nós vamos investigar o porquê esse mundo tão criativo de Hazbin Hotel não é tão bom quanto o potencial sugere. Bem, vamos começar pelo começo. Literalmente o primeiro episódio da série. Nele nós somos apresentados ao mundo de Hazbin e sobre os extermínios. Momentos em que o paraíso mandava uma ordem para matar todos os pecadores, alergando superpopulação. Isso é bem zoado e a Charlie vai em busca de romper isso. O que eu não esperava é que segundos depois dessa introdução brilhante tocar, nós somos presenteados com a música Happy Day in Hell, que, meus amigos, tem uma das maiores sequências de palavrões desnecessárias que eu já vi. Daí você pensa, tá, ok, Courtney, porque você tá reclamando de sexo e palavrões numa série pra adultos? E nesse momento eu respondo que o problema não são os palavrões, mas sim a frequência deles. As séries da VVZ Pop no geral tem muito disso, e não tem o menor problema nisso. Desde
desde que você use em tom de exagero. Na própria série, nós temos um personagem que faz isso, o Adão. Sim, o primeiro homem, sabe? Ele é o único personagem que usa o mais 18 corretamente, porque às vezes que ele cita muitos palavrões são em sequências, enquanto as cenas que ele precisa ser alguém que amedronte, você consegue levar o personagem a sério. Agora, pega o Angel Dust e guarda bem esse nome, porque eu ainda vou falar muito desse cara nesse vídeo. Mas por enquanto saibam que esse cara é a pessoa mais inconveniente da série toda, porque quando os personagens estão tendo um momento sério, esse anjo sempre aparece com uma piada de duplo sentido muito desnecessária e inconveniente. Por exemplo, no episódio que os personagens se separam do Alastor para melhorar a relação com o grupo, a Charlie está muito empolgada e entusiasmada com isso e pede sugestões de como melhorar a relação da equipe. O Angel fala que tem uma sugestão, mas quando damos espaço para ouvir a sugestão dele, o filho da mãe leva todo mundo para um estúdio de BDSM. E se por acaso você ignorou a restrição de idade do vídeo, por favor não pesquise o que é BDSM no Google. Mas tá tudo bem, algumas piadas são ignoráveis, e pra falar a verdade, elas realmente são. Mas sabe o que não é ignorável? A história desse desenho. Daí você deve estar achando estranho, porque o planejamento da série é muito bom. E isso é verdade, como eu falei no início, eu acho muito legal a premissa da série. Mas como ela é executada, bem, isso é outros 500. Porque Hazbin Hotel é muito rushado. Não no sentido Murder Drones, esse desenho você precisa ter um diploma no MIT pra entender de primeira, mas no sentido que a história da série é muito confusa no seu objetivo central. Eu digo isso porque todos os episódios desse show praticamente contam umas 200 histórias ao mesmo tempo e nada delas é realmente aprofundada. Por exemplo, os Overlords. Nós sabemos que eles existem, que eles estão no topo da hierarquia do inferno, mas como eles de fato funcionam? A partir de que momento você vira um Overlord? Sabemos que os Overlords têm muitas almas colhidas. O Alastor tem a Nivit e o Husk, mas pra onde vão as outras almas dos outros Overlords? Eles só matam essas almas? O paraíso, um conceito extremamente interessante que eu queria muito que fosse explorado. Talvez não numa primeira temporada, mas já que ele foi, acredito que seja válido apontar o quão rushado esse conceito é. Os personagens nem encontram os anjos direito e vão direto pro julgamento. Isso me incomoda porque o que eles explicam, a equipe explica muito bem. Eu entendo direitinho o que a série quer dizer, mas justamente por causa disso eu acabo me incomodando com os conceitos serem explicados pela metade. Caramba, 6 meses de história foram contados em 8 episódios. As coisas parecem erradas aqui. Eu imagino que isso ainda possa ser abordado numa segunda temporada, então prefiro não manter como crítica, mas eu gostaria de saber até que ponto a Charlie vê redenção como algo útil. Porque, pelo menos pra mim, é claro que existem diferentes níveis de coisas que possam levar uma pessoa ao inferno. Um homicídio, por exemplo, é muito diferente de uma pessoa que roubou um pão numa padaria, por exemplo. Acredito eu que a Charlie apoia a redenção até um certo meio termo. Espero eu que esse tema seja abordado ao decorrer da série. No mais, Hazbin Hotel é uma série que tem um ritmo muito acelerado. Eles realmente queriam adiantar a introdução da série no menor tempo possível. Eu digo isso porque o problema em si não é nenhuma temporada curta. Caramba, The House teve 3 episódios finais em uma temporada e eles conseguiram fechar o desenho perfeitamente, mas a maneira que eles aceleram e resumem a história para caber tudo em pouco tempo é muito frustrante, limitando toda a criatividade que a história poderia ter. O último ponto que eu tenho para trazer aqui também é o ponto que mais me estressa. Eu realmente gostei do Angel Dust após aquela música com Husk. Ele é um personagem muito complexo e profundo. Agora, o Angel Dust no início da série é um downgrade completo do que a gente viu desse cara no piloto, sendo muito irritante em alguns momentos. Parece que eles tentaram algo semelhante com o Adão aqui, mas falharam miseravelmente em tornar o personagem dele tão marcante quanto o do primeiro homem. Porque sim, o Angel fala muitos palavrões, é inconveniente e constantemente um completo babaca, assim como o Adão, mas tem uma diferença central na ideia dos dois personagens que me fazem amar um e odiar o outro. Em primeiro lugar, o Adão é um vilão. Ele é feito pra ser babaca, enquanto o Angel Dust é só um dos protagonistas e deveria pelo menos se mostrar interessado em estar do lado da Charlie. Em segundo lugar, o Adão tem muito menos tempo de tela com o Angel, e nesse tempo de tela eu não me sinto cheio das mesmas piadas, fora que ele realmente sofre as consequências por ser assim, com os personagens se mostrando desconfortáveis perto dele, enquanto o Angel, por outro lado, ele tem o dobro de tempo de tela e eu fico muito cheio das piadas que ele tenta fazer, sendo mais previsíveis
acontecia qualquer outra coisa. Pior de tudo é que ele é um personagem só muito inconveniente, tipo o episódio que começa com ele mostrando um dos filmes dele, totalmente de graça. Fora isso, tem uma cena que eu queria falar faz um tempo, mas considerando que meu canal raramente tem vídeos para um público mais velho, eu tentei evitar. Entretanto, aproveitando o momento, em determinado episódio descobrimos que o Angel deve sua alma a Valentino, que abusa mentalmente e sexualmente do Angel 24 horas por dia. Por causa disso, nós temos uma infeliz sequência, onde o Valentino leva o Angel ao seu camarim privado, e ali o Angel é abusado fisicamente, dessa vez sendo violentado e realmente se mostrando machucado por tudo que ocorreu. Eu não quero tocar muito nesse tópico, nem desrespeitar alguém que passou por algo parecido, mas é fato que esse grupo de pessoas costuma ter certa dificuldade envolvendo toques físicos com alguém depois de ser abusado, por causa de gatilhos e PTSDs envolvendo a cena de quando aconteceu. No caso do Angel, ainda pior, porque essa cena parecia ser comum no seu trabalho. Ele literalmente devia sua alma para o cara que abusou dele. Daí você pensa como o personagem age durante 90% da série, você acha estranho logo de cara. Mas o que acaba com isso pra mim é quando na cena seguinte, o personagem se mostra cantando, em alguns momentos sorrindo, fazendo aquilo com o Valentino e com muitos outros membros da equipe. Eu não vou condenar a letra da música porque, ela não romantiza abuso como muitas pessoas falam, mas as cenas que são mostradas, elas sim parecem fazer isso de certo ponto, sendo até meio desrespeitoso no meu ponto de vista. A escolha da Vivi Pop por fazer esse clipe é muito esquisita. Por que diabos rola uma cena tão gráfica segundos depois do personagem ser abusado na nossa frente? Literalmente, essa é a única cena do show inteiro que você não encontra no canal oficial da Amazon, porque ela é pesada demais pra passar no YouTube. Apesar de todas as minhas críticas, eu ainda gosto da série. Mas caramba, por que ela tem que ser tão problemática? Já não basta a criadora ser uma pessoa controversa e bloquear todo mundo que critique o trabalho dela, eles ainda colocam uma cena complicada assim na série. Isso pra mim é um dos pontos mais baixos de Rasbin, eu espero que eles revejam isso para uma segunda temporada. E bem, tirando toda essa energia negativa do caminho, eu recomendaria você assistir essa primeira temporada do desenho apenas a primeira vez. Realmente é um bom desenho e eu gostei da experiência dele, principalmente das músicas. No meu canal eu foco muito no meu ódio por essa princesinha maldita que é Star. A pessoa que um dia foi uma das personagens mais gostáveis desse desenho conseguiu virar um dos maiores lixos ambulantes que eu já vi. Entretanto, graças a ela, o meu ódio por outro personagem desse desenho acaba sendo ofuscado. E por mais que ele merecesse, eu nunca falei o suficiente dele. Até agora. Porque, meus amigos, o Marco Dias consegue ser o personagem mais irresponsável, imaturo, inconsequente e imprudente que eu já vi depois da Star. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, é algo que dura 2 segundos para você e me ajuda muito. Muito obrigado. Star vs Força do Mal é um desenho que conta a história de Star, uma princesa mágica que é responsável demais para se virar sendo uma rainha em um mundo de Mjolnir. Por isso ela vai pra Terra viver ao lado de Marco Dias para aprender a ser uma boa rainha. Os dois, Marco e Star, tinham falhas propositais em seus personagens no início, mas estava tudo bem porque eles ainda eram muito divertidos quando precisavam ser. E no fim eles estavam aprendendo com a vida. O Marco, por exemplo, tinha um crush numa garota chamada Jack na escola, mas ele era o típico nerd que tinha muita vergonha para conseguir tomar o primeiro passo. Felizmente isso foi mudando ao longo do desenho. O Marco passou a ficar cada vez mais maduro, seja por causa das suas experiências que ele vivia ao lado da Star, ou algumas coisas que ele percebia crescendo. Assim, um dia ele consegue ficar com a Jack. E caramba, esse foi o auge do personagem, porque ele não perdeu a sua essência, ele continuava sendo o mesmo nerd identificável. O personagem conseguiu ser o tipo de pessoa que as pessoas miravam se tornar, uma pessoa que mesmo tendo momentos mais introvertidos e se dando mal em público, conseguiu enfrentar os seus medos e superar as barreiras. Tudo estava perfeito, o Marco tendo conseguido seu objetivo de namorar a Jack e só tomando atitudes maduras durante a série. Mas, bem, infelizmente, todo esse personagem que foi construído durante as primeiras 2 temporadas seria lentamente apagado, até o momento que o Marco se transformaria em um dos personagens mais irritantes desse desenho. Para dar um pouco de contexto, enquanto o Marco namorava a Jack, a Star começou a ter sentimentos pelo Marco. Quando o humano percebeu isso, algum estranhamento aconteceu entre os dois, e mesmo que eles não tivessem ficado juntos naquele momento, isso foi suficiente para afetar a sua relação com a Jack. A Star tinha se mudado para Mjolnir e o Marco começou cada vez mais a ter uma obsessão por magia e Mjolnir. No início da 3ª temporada, depois de um episódio ridículo, o Marco terminou com a Jack, sem mais nem menos por causa de uma capa ainda por cima. O Marco simplesmente terminou com seu crush do jardim de infância por causa de uma capa que só apareceria nesse episódio e nunca
nunca mais voltaria. Mas, meus amigos, se você achou isso zoado, fique tranquilo, porque isso não é nem perto do que esse personagem se transformaria conforme o show iria passando. Eu dei todo esse contexto da Jack pra vocês entenderem como estava a vida amorosa do Marco nesse momento. O Marco tinha começado a ter sentimentos pela Star, porém a princesa de Milne naquele momento estava namorando o Tom. Ok, situação complicada, mas daí eu pergunto pra vocês, como vocês acham que seria a melhor maneira de lidar quando essas coisas acontecem? A. Tentar lidar com seus sentimentos com a Star até eventualmente poder seguir em frente mostrando sabedoria no personagem. B. Se afastar de todo mundo para tentar melhorar como pessoa. C. Pedir conselhos para outros personagens do desenho para como agir nessa situação. Meus amigos, a opção que o Marco escolheu foi D. Passar o tempo todo com a Star, mas para esquecer seus sentimentos, ficar com uma pessoa mais surtada que qualquer outra coisa naquele momento do desenho. Aqui, o Marco se aproxima da Kelly, uma garota que é a representação da pessoa que tem problemas com seus ex. Basicamente, esse bicho é o ex dela, mas ele mora dentro dela. E mesmo que eles vivam terminando e voltando, ele nunca sai da cabeça da Kelly. O que sabe? É complicado. Isso fica assim por algum tempo, até que num momento de fraqueza eles decidem terminar de uma vez por todas. Mas posteriormente isso serviu para os dois irem se aproximando, até que chegamos no episódio que foi o mundo Kelly. Aqui ela é mostrada sofrendo apesar da sua aproximação com o Marco. Ela não conseguia escapar de pensar no Ted, num nível até depressivo se você for analisar. Literalmente não querendo fazer nada da sua vida. A questão é que no final do episódio, vendo que a Kelly estava sofrendo em um relacionamento, o Marco decide que o jeito de ajudá-la a superar isso era entrando num relacionamento com ela. E por mais absurdo que possa parecer, o jeito que eles tinham montado isso era até que decente. Então isso não me incomodou direito. O que me incomodou foi como o Marco tratou esse relacionamento. O literal próximo episódio depois desse é o episódio da Lua Sangrenta, mais conhecido como o episódio que o Marco confessa ter sentimentos pela Star e vai atrás de se livrar deles. Além de tudo, ainda temos uma cena final que basicamente provou que Starco acabaria junto no fim desse desenho. Então, se Starco seria oficializado tipo 10 episódios depois, qual era o ponto de empurrar um relacionamento de dois adolescentes traumatizados por terem problemas com pessoas que eles realmente gostam? Os próprios escritores reconheceram isso e quiseram voltar atrás. Por isso, 5 episódios depois, Kelko é finalizado, com um término fora de tela. Eu não sei o quão experiente você é em contar histórias, mas eu posso garantir que terminar o vínculo entre dois protagonistas fora de tela é só desrespeitoso. Tanto que o que sobra pra gente é ver a reação de cada um com o término. E isso também é um desastre. Para o Marco, ele decide não ligar pro assunto. Mas a Kelly, ela tava visualmente abalada com tudo. Vamos lembrar que essa garota é toda surtada com relacionamentos. O Marco só afundou ela mais ainda pra acabar 6 episódios depois. Mas não é só com relacionamentos que o Marco é um babaca. Eu não sei se vocês chegaram nessa parte do desenho, mas em determinado momento o Marco acessa a Neverzone, que é tipo uma dimensão onde o tempo passa de maneira diferente, com muitos anos lá sendo equivalente a pouco tempo na Terra. Por isso lá o Marco treina e fica forte, mas tem um problema. Essa versão do Marco é assustadoramente babaca. Tendo um ego gigantesco, ele tem que mostrar isso pra todo mundo. Eu agradeço muito por esse cara não ter aparecido tanto nesse desenho. O problema principal é que aqui ele conhece o Natius, essa moto dragão que ele aprende a pilotar. No episódio Resgate Grama, vemos que o Marco estava sendo procurado por meses porque o Natius precisava de ajuda. Eu quero agradecer muito ao Blue Order por levantar esse ponto, mas meus amigos, vocês têm que lembrar que o tempo na Neverzone passa rápido. Levando em conta que a menina aqui disse que o Marco estava sendo procurado há meses no plural, se passaram pelo menos 2 meses terrestres. Então vamos fazer as contas. 2 meses tem aproximadamente 60 dias. Cada dia possui 24 horas. E 60 vezes 24 é igual a 1440. 1440 horas que por sua vez dão 86.400 minutos. Convertendo 172 mil anos na Neverzone. Vocês têm a noção que o Marco esqueceu o Natius sofrendo congelado preso por pelo menos 172 mil anos? Caramba, eu sinto que os escritores não pararam pra pensar nessa conta. Eu sei que a gente não tem que levar tanto a sério o tempo em um desenho, mas a própria série aponta o Marco como babaca aqui, mostrando ele como errado nessa situação. Eu fico triste pelo Natius, ele certamente não merecia isso. Nesse canal eu falo muito como a Star tratava mal o Marco durante a série. Isso é inclusive
inclusive um dos pontos principais por eu não gostar da princesa aqui. Mas, gente, se a Star é babaca, o Marco não passa muito longe. Por exemplo, vocês lembram do início da 4ª temporada? Provavelmente não, mas aqui é quando a mãe da Star some e os personagens têm que ir atrás dela. O problema é que o desgraçado do Marco, vendo que a Star está sem sua mãe e passando por um momento difícil, fica o episódio todo sem dar nenhuma atenção pra Star, focando principalmente em achar uma torta pra comer, basicamente sequer ligando pra literal rainha de Milne. Milne é essa que ele literalmente terminou o seu relacionamento pra ir atrás desse lugar. E acreditem, essa não foi a primeira vez que ele não soube lidar bem com a Star. Na 3ª temporada, quando a Star estava entre a parte de conseguir controlar a sua forma borboleta, aqui ela começou a ter sonhos estranhos na noite. Basicamente, ela entrava na sua forma borboleta e começava a invadir tudo quanto era dimensão, perdendo o controle do seu corpo e fazendo coisas horríveis. Vendo toda essa situação e percebendo que ela podia significar o fim do mundo, olhando o perigo que a Star estava causando para milhares de dimensões, o Marco decide esconder isso dos pais da Star. E eu não tô zoando. Eles vão falar sobre, mas desistem no meio do caminho por ter medo do que eles fariam com a Star, quando na verdade Amon era uma das melhores pessoas para se pedir ajuda. Posteriormente, ele esconde isso da Rekapu também. Rekapu, que era a pessoa que mais podia ajudar aqui. Ela é quem controla os portais. O mundo provavelmente entraria em colapso se os portais não estivessem devidamente sobre seu controle, assim quase ferrando com o mundo inteiro. Apesar de tudo isso que eu falei durante esse vídeo, nada moralmente se compara com a babaquice que o Marco fez no início da 3ª temporada. O episódio intitulado Marco Jr. retrata a história de como os pais do Marco tiveram mais um filho e ele nasceria em breve. Estranhamente, esse filho foi alterado por uma garota depois, mas tanto faz. Enfim, o Marco teria um irmão em breve. Vocês não vão acreditar no que o Marco falou no instante que recebemos a informação sobre isso. Ele não sabia. O Marco não sabia que ele ia ser irmão. O infeliz viajava tanto pra Milne que ele não passava tempo com seus próprios pais. Tanto que os seus pais culpam ele de certa forma, falando que ele passa tempo demais em Milne. Meus amigos, era literalmente uma festa de comemoração. Eles já sabiam da gravidez há algum tempo. Todo mundo tinha levado presente pra essa festa, exceto uma pessoa. O Marco. Pensar que o Marco não passa tempo com seus próprios pais durante a série é assustador. Meu Deus. E bem, personagens irritantes. Eu tenho certeza que você consegue pensar em pelo menos um personagem que te fazia querer desligar a TV quando criança. Agora, seja por uma narrativa ruim, seja pelo personagem não ser punido bastante, ou apenas por ele ser um babaca completo, existem personagens que realmente te tiram do sério, a ponto de você querer dropar um episódio inteiro, ou em alguns casos, até o próprio desenho. E é sobre esse tipo de personagem que vamos falar hoje. Personagens que me deram raiva em desenhos animados. Ronaldo, Steven Universo. Você percebe que o personagem é sem graça quando os 2 episódios que ele recebe um papel principal são considerados os 2 piores episódios da série inteira. E é esse o caso de Ronaldo em Steven Universo. Pra ser justo, o personagem dele é bem mais passável que os outros personagens dessa lista. É praticamente um consenso na comunidade de Steven Universo que ele é o pior personagem do desenho, mesmo aparecendo tão pouco. Isso acontece porque todo o personagem dele é voltado sobre ele ser um conspiracionista, onde ele duvida de tudo e todos e tenta provar que Beat City é uma cidade estranha. E ele até que seria um personagem insuportável se fosse só isso. O problema é que todas as coisas que ele fala são tão óbvias e não acrescentam em nada na história no momento, mas ele fala com uma certeza tão gigante que torna o personagem dele muito chato. Assistir que Beat City Weird é o tipo de episódio que só deixa a história parada. Até pros moldes da primeira temporada de Steven Universo, ele não é nem um pouco engraçado e a história é muito previsível. Mas daí chega o segundo episódio que ele aparece em Rock Nauto. Esse é incontestavelmente o pior episódio de Steven Universo. Aqui ele decide entrar para as Crystal Gems, mas além de passar o episódio todo sendo chato, ele fica com inveja do Steven, botando pilha nele, dizendo que o Steven não merecia ser uma Crystal Gem. Então, pra um personagem que já estava sem moral. Fora que esse episódio é super mal posicionado no cronograma da série, porque a gente tinha acabado de sair de um dos momentos mais memoráveis da temporada na saga do zoológico. Ainda tem o fato que por algum motivo a Rebecca Sugar decidiu trollar todo mundo nas vésperas do episódio, dizendo que uma nova Gen seria revelada. E quando o episódio chegou, a gente viu talvez o maior filler da história do desenho. Mordecai, apenas um show. No começo até existia uma discussão de quem era mais babaca em Apenas um Show, Mordecai ou Rigby, mas com o tempo isso meio que deixou de ser uma dúvida. Enquanto o Guaxinim tem uma história de redenção digna de cinema, o Pássaro só foi piorando. Tem 3 pontos principais que você vai ver as pessoas usarem para criticar o Mordecai. Primeiro, tem a força estranhamente exagerada que ele usa para descontar a sua raiva no Rigby no início do desenho. Segundo, tem o que ele faz com o Rigby no final da temporada 7. E terceiro, a forma bizarra que ele decide lidar com seu relacionamento
relacionamento com a CJ. Começando pelo primeiro, eu acho justo achar o Mordecai uma má pessoa no início do desenho, mas aí que tá, era a proposta da série. Mordecai e Rigby eram muito babacas um com o outro, então de certa forma ninguém realmente se irritava com isso. Agora tudo muda quando o Rigby termina o ensino médio, porque o Guaxinim vira completamente outra pessoa. Ele evolui, corre atrás e muda de verdade pra ficar com a Lynn, finalizando isso numa saga que ele decide terminar o ensino médio. Mas o Mordecai não consegue simplesmente ficar feliz pelo seu amigo melhorar de vida, admitindo que não parabenizou o Rigby porque se sentiu mal de ver o seu amigo passando ele na vida. Isso é por inveja de uma pessoa que com o tempo sempre apoiou e esteve ao seu lado quando ele mais precisou. Aí entra a parte dos relacionamentos, e é aqui que eu comecei a ter um ranço do personagem. A CJ basicamente é a melhor coisa que já aconteceu pro Mordecai. Ela apoia ele, levanta sua moral quando ele mais precisa, ainda é um bom par romântico. Mas mesmo tendo tudo isso, o pássaro tem a cara de pau de trair ela no episódio Feliz Natal, Mordecai, beijando a Margaret na sua frente, mesmo com o passado dos dois sendo conturbado. Depois, sabe sei lá como, ele consegue voltar com a CJ e convence ela a ficar de boa, porque a Margaret já tinha namorado. E quando você pensa que ele finalmente vai aproveitar a situação e agir como adulto, chega o casamento do Musculoso. O Mordecai é escolhido para ler uma carta especial para o Musculoso, e ao invés de fazer isso direito, ele transforma o momento em isso sobre como ele gosta mais da Margaret e não pode ficar com a CJ. Tipo, por que você voltou com a CJ na mesma temporada então? Fora que ele interrompeu um casamento para falar de algo sobre ele, o que era para ser um momento da vida do Musculoso. Esse pra mim foi o ponto mais baixo do personagem. Foi ali que eu tinha certeza que ele não era uma boa pessoa, como ele já tinha demonstrado em alguns momentos. Ainda assim, apenas um show pune os personagens por serem babacas, e isso fortalece a narrativa, o que é um charme pro desenho. Marco, Star vs Source do Mal. Esse desenho me assombra. Muito se fala do quão babaca Star se torna em Star vs Source do Mal, e eu concordo e muito. Você não precisa ir muito a fundo pra perceber, tanto no meu canal quanto no resto da internet, mas eu acho que justamente pela existência da Star, um personagem tão babaca quanto a princesa acaba ficando em segundo plano. E esse personagem é o Marco. Se você assistiu a terceira temporada do desenho, provavelmente sabe do que eu estou falando, mas em resumo, ele abre a temporada ferrando completamente a sua relação com a Jack, aquela que era sua paixão do jardim de infância, e teve uma década de construção para ser o seu melhor par possível. Tudo isso porque ele não queria tirar uma capa por algum motivo. Também tem as vezes que ele coloca diversas dimensões em perigo porque ele não teve a coragem de falar pra Recapu que a Star abrir os portais interdimensionais, além de ferrar completamente sua relação com a Recapu no processo e colocar a Star em perigo pelo exato mesmo motivo. Completamente ignora a existência de seus pais quando ele saiu, sequer sabendo que eles estavam tendo outro filho, e como se já não bastasse, o motivo que mais me fez odiar o personagem é por causa da existência dessa personagem, a Kelly. Durante a terceira e quarta temporada, Kelly recebe mais tempo de tela, e com isso descobrimos muito mais de seus problemas e como ela na verdade é uma das pessoas mais complicadas dessa série. Isso acontecia porque ela tinha um namorado ao qual ela terminava e começava toda semana, e todo esse joguinho fazia ela ficar muito cansada, até que em determinado momento ela acaba a relação de verdade. E sabe, eu não sei se vocês já terminaram um relacionamento, mas é uma situação complicada. O Marco, vendo isso, decide entrar na vida dela, e de uma das maneiras mais inacreditáveis começa uma relação com a Kelly, basicamente de um ficar com o outro. E eu sei que isso é ridículo narrativamente para um desenho, mas é Star vs Source do Mal que estamos falando, então dá um desconto. O problema é que o Marco, vendo toda essa responsabilidade que ele tinha sobre a personagem, depois de menos de 10 episódios, decide terminar com a Kelly. Ignorando o quanto isso é frustrante, é bom mencionar que todas as vezes que a Kelly aparece no desenho, ela parece estar sofrendo de algum tipo de depressão por causa da sua relação com Ted. O Marco, vendo isso, decide ficar com ela por cerca de 10 episódios e mete o pé. No próprio episódio que a Kelly menciona o término, ela diz que foi pega de surpresa, mesmo o Marco falando que foi em comum acordo. Tipo, isso é uma babaquice imensa, e babaquices me irritam. Charlie, Jasmine Hotel. Ok, me ouçam, meus amigos. Eu não diria que eu desgosto da Charlie, e pra falar a verdade eu torço pra personagem dela infinitamente mais que os outros personagens dessa lista, mas como o título do vídeo é personagens que me fizeram passar raiva, ou algo assim, porque eu ainda não decidi o título para falar a verdade, ela entra na lista pelo único e exclusivo fato dela ser uma das personagens mais irritantes da nova temporada de Jasmine Hotel. Ela não é babaca porque tem uma motivação imbecil, ou é uma completa negação em relacionamentos. O que acontece aqui é que a Charlie é muito burra, e eu não tô nem zoando
zoando. Ela é tão inocente que você pega ódio da personagem dela quando assiste a temporada. Em Hazbin Hotel, a Charlie tem um sonho acima de qualquer outra coisa. Ela quer que a redenção seja possível e que as pessoas que um dia cometeram erros em sua vida possam se redimir e atingir o paraíso. E por isso, ela, como a princesa do inferno, cria o Hazbin Hotel, um lugar onde essas almas poderiam ser redimidas. O problema é que, como era de se esperar, de início ninguém do inferno dá muita bola pra coitada da Charlie. Isso faz ela ser muito zoada, a ponto de todo mundo no inferno tirar sarro da princesa. E o que mais te deixa bravo assistindo o desenho é que a personagem dela não revida quando isso acontece, onde tem diversas ocasiões que as pessoas estão claramente sendo babacas com ela, e a Charlie não faz nada, sequer esboja uma reação mesmo se sentindo mal. Isso só faz as pessoas levarem ela cada vez menos a sério. O pior de tudo é que isso é uma óbvia descaracterização da personagem que ela se demonstrou no piloto, tendo momentos que ela ficava brava quando tiravam com a cara dela. Esse problema da personagem é levado na segunda temporada. Tem diversas partes que ela não consegue raciocinar em situações simples. Parece que ela tem que agir como a história quer para que o vilão seja bem sucedido. Pra vocês terem uma noção, a Charlie busca cair na armadilha do Vox pelo menos 3 vezes durante a temporada, e só no último episódio ela percebe isso e consegue armar um plano para derrotá-lo. E não me entenda errado, eu gosto da personagem em princípio, e eu entendo que ela precisa ser uma personagem que age em prol da defesa pra personalidade dela fazer sentido, mas chega um ponto que ela é tão inofensiva e tão besta que ela só fica irritante de assistir e te faz pensar que a série obriga ela a agir assim para a história funcionar. Eu realmente espero que ela seja melhor caracterizada na temporada 3. Felix, Hora de Aventura, Fiona e Cake. Imaginem que um personagem é tão absurdamente babaca que um youtuber inventa todo um vídeo só pra xingar esse personagem. Meus amigos, esse aqui é o DJ Flame em Fiona e Cake. E o que me irrita aqui é como o personagem dele não é punido por suas ações imbecis. Acho que uma das coisas que mais irrita é como o personagem adulto não tem maturidade pra relacionamentos. E nós temos a personificação disso com Felix em Fiona e Cake. Esse aqui deveria ser a versão masculina da Princesa de Fogo, mas na verdade é uma das maiores monstruosidades que eu já vi. A temporada começa e nós já sabemos que ele teve um passado frustrado com a Fiona, a protagonista do desenho. Alguns meses depois disso, os dois se encontram. Aqui, a primeira reação do Flame é convidar a Fiona para sua festa, não só não falando que ele tem namorada, como também falando de um jeito muito conveniente, dando a entender que ele queria dar em cima da Fiona. Tudo isso para beijar a sua namorada na frente da protagonista, fazendo ela passar muito mal. Isso me irritou muito com o personagem na época, mas de algum jeito que eu não tenho ideia, o resto da temporada só me deu mais raiva ainda do personagem, porque primeiro percebemos que a palavra dele não vale de nada quando ele fala pra Fiona que ajudaria ela a conseguir dinheiro para uma festa beneficente e some de uma reunião importante, indo tocar em uma outra festa apenas porque ele conseguiria mais dinheiro. Fora que ele sequer fala isso para sua namorada, não dando nenhuma explicação do porquê ele sumiu. Vocês conseguem entender o nível do personagem nisso aqui? E calma que tem mais, porque o personagem não só dá ouvidos para ideias tortas da Fiona, como trai a sua namorada na cara dura, dizendo que ele só se deixou levar pela emoção do momento. Como se já não fosse bastante, o desenho parece que criou o personagem para você ter raiva dele, já que ele é mostrado estando bem com todo mundo no final, mesmo sem ter nenhum arco de redenção, falando tanto com a Fênix tanto com a Fiona numa boa, basicamente não dando nenhum peso para o que aconteceu alguns episódios atrás. E eu juro que quando eu vi ele conversando com a Fiona numa boa, eu queria desligar a TV. Fora que o personagem age como se tudo que ele fizesse fosse a coisa mais normal do mundo, como se ele fosse uma boa pessoa, quando na verdade ele é um completo babaca. E meus amigos, esses foram os personagens. Esse provavelmente tá sendo um dos primeiros vídeos do ano, então feliz ano novo atrasado, eu acho.